I just wanna get at your feelings and take the pain away. Listen to melody and take the pain away. And take the pain away. And take the pain away. Desde que a atualização do Tigre chegou, eu, assim como quase todo mundo, fiquei curiosa e intrigada com esse detalhe no mapa da selva. As ruínas, algo que não se tem parecido em nenhum outro mapa. Fiquei me perguntando o porquê delas estarem ali, de que povo antigo elas eram. Procurei respostas, ou pelo menos alguém falando sobre isso em todo lugar. E não tinha ninguém, nem mesmo o youtuber gringo falando sobre esse mistério. Então, vamos lá, mais uma vez ser o primeiro canal fazendo esse tipo de coisa. Lá fui eu, passar a madrugada pesquisando, para saber o que é aquilo. E fico feliz em dizer, que eu descobri. Quero deixar uma coisa bem clara. A Turbo Rocket misturou muita coisa nesse mapa da selva. Tem animais da América do Sul, com animais da Ásia, e etc. Não existe preguiça e elefante asiático no mesmo ambiente. Mas como esses mapas não são para ser uma representação fidedigna, de uma mesma região, e sim de um bioma. Não vou entrar nesse mérito. Mas ainda tô de olho em você, Turbo Rocket. Meu objetivo foi encontrar o povo. As construções que mais se assemelhavam com aquelas ruínas. O foco da minha pesquisa foi achar o povo. O povo antigo que construiu aquilo. E para isso, tirei algumas fotos das ruínas. E comparei com as mais famosas ruínas antigas. Como os maias e incas, como todos achavam, a arquitetura não batia com nenhuma que eu já tivesse conhecimento. Sem achar nenhuma parecida, comecei a procurar a região. Fui atrás de povos antigos que viviam em biomas de floresta temperada, o bioma que inspirou as selvas selvagens. E no fim da lista, tinham fotos de ruínas. Ruínas muito parecidas com a do Wild. E assim, eu encontrei a história da ascensão até a decadência daqueles que construíram e viveram nas ruínas do mapa. Selvas selvagens. O Império Khmer começou por volta do século VIII. O Império Khmer dominou uma grande região. Se desenvolveram em uma parte isolada, tomado por selva densa. Ao longo do tempo, conseguiram criar seus próprios costumes, tradições e cultura. Tinham conflitos com os javaneses, um povo nativo da ilha Java, que era cheia de vulcões. Os javaneses queriam os territórios dos Khmer, tanto que no século IX, os javaneses sequestraram o príncipe dos Khmer, o príncipe Jayavarman II. Quando o príncipe conseguiu fugir de seus sequestradores, os Khmer começaram a investir em seu império, e organizaram um grande exército, que conquistou vastos territórios. Durante as longas e impiedosas secas, a dinastia Khmer conseguiu manter seu povo crescendo, criando um complexo e revolucionário sistema de irrigação, que garantia que as plantações fossem mantidas, mesmo em tempos de seca extrema. Garantido comida para o povo, que tinham fartas colheitas de arroz. Cada vez mais a população crescia e os territórios aumentavam. Os Khmer se tornaram uma civilização com o domínio sobre a água, o que lhes dava fertilidade nas terras. E assim seu povo só crescia. O povo era comandado por um rei, assim como quase todas as civilizações antigas. O povo Khmer viam a água, que dominaram e garantia sua sobrevivência. E o rei, que comandava o império, como deuses. Para eles, a água e o rei eram seus deuses. E assim eram construídos vários templos em homenagem a eles. No século XI, os Khmer foram invadidos pelo Reino Chama. Passaram quase 100 anos dominados por esse reino, até que o imperador conseguiu tomar de volta seu império. Assim dominou a grande região, e criou a cidade de Angkor, que se tornou a cidade mais importante do Império Khmer. A cidade era um centro comercial, que era visitado por muitos povos estrangeiros, como chineses e indianos. Diferente de muitos antigos e atuais, na comunidade Khmer, as mulheres participavam muito nas atividades de comércio e tinham posições de destaque na sociedade. Muitas delas eram responsáveis de cargos importantes no império. Com tantas conquistas e tendo uma sociedade e economia tão boas, o Império Khmer era quase intocável. Mas, no século XIII, a monarquia, que não seguia a linha de sucessão, ou seja, o poder não passava de pai para filho, criou uma disputa pelo trono, ao mesmo tempo em que o império sofreu ataques e o desgaste do solo depois de séculos de colheita, o que começou a abalar o povo. E no ano de 1431, a cidade de Angkor foi vítima de um grande ataque. Conflitos internos, ataques de povos rivais e o solo destruído foram os responsáveis pelo colapso dos Khmer. Não demorou para o povo Khmer abandonar as construções de séculos de império, o que tornou os templos e grandiosas cidades Khmer abandonadas e destruídas.
Ruínas. Em meio às densas florestas. Ruínas. Que se encaixam quase que perfeitamente com as do mapa. O povo Khmer foi um grande e poderoso império que deixou para trás um de seus templos. Templo que hoje é o Cantinho do Tigrão. Então, o que vocês acham? Será que as ruínas são realmente do povo Khmer? Ou eu viajei muito? Gostaram da minha aula de história? Me digam o que acharam. Acham que faz sentido? De qualquer forma, esse é mais um vídeo de teoria absurda do Wildcraft. Eu sou Mal, a maligna mística, sua louca das teorias, e agora eu vou tomar mais Nescau, ou Coca, ou o que ainda tiver na geladeira. E dormir. Acho que tô precisando.